Quando Jesus narrou a rainha das parábolas, ele começa falando sobre as ovelhas, depois ele vai para as dracmas, e ele vai para o pai que tinha 2 filhos. Esse teólogo chamado Aristóteles, ele fala o seguinte: ninguém que perde, perde tudo de uma vez só. Toda perca ela é gradativa. Jó começou perdendo no campo, depois se estendeu a sua casa, se estendeu aos seus servos, aos seus filhos. Aí depois ele perdeu a saúde e a companhia da esposa. Mas as percas foram gradativas. Jesus, quando fala em perca, ele fala que o homem tinha 100 ovelhas, de 100 ovelhas se perdeu uma, perca de 1%. De uma mulher que tinha 10 dracmas, de 10 se perdeu uma, perca foi de 10%. Um homem tinha 2 filhos, um filho se perdeu, a perca foi 50%. Aristóteles diz o seguinte, que Jesus não encerra a parábola na história do pródigo. Jesus encerra a parábola contando a história do rico e a história de Lázaro. Porque essa perca foi uma perca de 100%. Quando ele se encontrou em tormento, foi perca total. E quando a perca é total, essa perca é irrevogável. Quando ele está em tormento, não tem mais como sair do ambiente onde ele está. Teve solução para a ovelha, teve solução para a dracma, teve solução para o filho que se perdeu. Mas para esse rico, só que esse rico teve tempo para pensar, teve tempo para olhar para cima, ele teve oportunidade, e ele não foi parar num lugar de tormento porque ele não conhecia Deus, não, ele conhecia Deus, e ele não foi parar no lugar de tormento porque ele era rico. Se riqueza impedisse alguém de chegar no céu, Abraão não poderia estar no céu. Porque Abraão, diz a Bíblia, tinha tanto gado que a terra não podia comportar o gado que Abraão tinha. Esse homem não foi parar no lugar de tormento porque ele era rico. Ele não foi parar no lugar de tormento porque ele não conhecia a palavra. Quando ele cai no lugar de tormento, ele chama Abraão de pai. Ele fala, pai Abraão. Ele sabia quem era Abraão. Quando ele fala para Abraão, eu tenho 5 irmãos, manda alguém na casa do meu pai, para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. Abraão responde para ele, lá tem Moisés e os profetas, tu conhece, ouça-nos. Ele conhecia a palavra, sabia quem era Abraão, era rico. Sendo rico, ele tinha condições de fazer o quê? De tirar o mendigo da porta da casa dele e colocar para dentro, sim ou não? Pagar um tratamento médico para o mendigo, sim ou não? Poderia mudar a história do mendigo, poderia gerar uma oportunidade de emprego, tirar da porta da casa e colocar para dentro. Se ele podia, se ele viveu um tempo bom, se ele conhecia a palavra, por que ele não fez? Meus irmãos, vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos dar o nosso currículo. Evangelizamos aqui, ali, lá, preguei em tantos países, fiz tantas conferências, abri frentes missionárias, e Deus vai ouvir nós falar do nosso currículo. E de repente Deus vai falar para nós o seguinte: tudo que tu fez, tu nada fez sem a minha autorização. O que tu fez debaixo das minhas ordens. Tu não fez nada mais e nada menos do que aquilo que eu mandei tu fazer. Agora deixa eu abrir aqui o livro das memórias, porque eu quero refrescar tua mente. Eu vou te julgar pelas coisas que tu deixou de fazer podendo ter feito. Certo? E aí é que a minha carne treme, quando abrirem-se os livros das memórias diante de nós, e Deus trazer à nossa mente tudo aquilo que nós podemos fazer e deixamos de fazer. E diz a Bíblia que aquele que deixa de fazer o bem podendo fazer já está pecando. Nesse dia, muitas pessoas vão tremer diante do trono. Nesse dia será o dia do confronto, em que Deus vai trazer à nossa luz aquilo que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer. O tempo é agora.
Deus está dando um tempo bom. Diz a Bíblia que aquele que tapa os seus ouvidos para o clamor do pobre, quando clamar, este não será ouvido. Se estão batendo na nossa porta e o clamor chegou, é porque Deus quer nos dar condições de fazer alguma coisa. Eu estava no estado do Goiás pregando, e eu cheguei numa igreja, eu falei para o pastor: o senhor quer ser mendigo de pão ou mendigo de água? Ele falou bem assim para mim: pastor Benedito, está repreendido em nome de Jesus. Não quero ser mendigo de nada, porque eu estou andando na crista da onda. Aí eu abri a minha Bíblia e falei: eu vou pregar sobre o rico e o mendigo. O mendigo que estava na porta daquele rico, que andava regaladamente, que vestia-se esplendidamente, e na porta da casa daquele rico tinha um mendigo de pão, que desejava comer das migalhas que saíam da mesa daquele rico. Só que aquele mendigo, ele era crente, ele cria em Deus, sabia quem era Deus. Aqui nessa terra, o que o coração dele ansiou, isso ele não teve. O que a alma desejou, isso ele não possuiu. Mas não é porque não teve que ele deixou de crer, não é porque não teve que ele deixou de confiar, porque ele não servia a Deus por aquilo que Deus dava, mas sim por aquilo que Deus era. Ele pedia, mas ele não roubava. Ele pedia, mas ele não trapaceava. A sua fé estava escondida em Deus. Nesta vida, tudo que ele desejou, ele não teve. Tudo que a alma ansiou, isso ele não possuiu. Mas nem por isso ele negou a fé. Ele viveu de migalhas nesta terra, mas quando o portal da eternidade se abriu, ele se encontrou no descanso eterno. E nesta terra ele foi mendigo de pão. Só que a morte chega para o mendigo crente, e ele vai para o seio de Abraão, e a morte bate na porta do rico infiel, e ele se encontra em tormento. E lá na eternidade a porta muda de lugar. Aqui na terra o rico está dentro do palácio e o mendigo está para o lado de fora. Agora na eternidade, o mendigo vai para dentro do palácio e o rico vai para o lado de fora, porque a porta muda de lugar. Vai chegar um dia que a porta vai mudar de lugar. Quem pensa que alguma coisa aqui nesta terra vai descer, e quem passa as dificuldades da vida nessa terra e vê as coisas tão distantes, Deus vai te chamar para dentro do palácio, e um dia a porta vai mudar de lugar. Pode ter certeza nessas palavras. E está chegando o dia em que Deus vai mudar a porta de lugar. E a Bíblia diz que quando ele está em tormento no Hades, ele levanta a sua cabeça e fala: pai Abraão, eu conheço esse daí que está do teu lado, eu sei quem ele é. Ele era mendigo de pão na frente da minha casa, eu sei, ele é Lázaro. Só que lá na terra ele era mendigo de pão, agora aqui na eternidade eu sou mendigo de água. E eu te pergunto, é melhor ser mendigo de pão ou mendigo de água? O que eu desejo eu posso não ter, o que a alma anseia eu posso não possuir.